Aí a pergunta que o pessoal faz é por que que os soviéticos que estavam disputando Sim. aceitaram que os americanos chegaram à Lua e ficaram quietos se eles eram os principais interessados em desmentir, né? Sim. Então, Ó, e temos mais polêmicas ainda, hein? vamos lá. Qual que é a polêmica agora envolvida da Terra plana do Super Jesus, Xandão? Maria José. Super Xandão mandou Aí aqui, é nesse ponto aí. Terra plana. Vamos ver se vocês vão conseguir Super debater, hein? Xandão é formado em quê pra ele tá falando de terra? Só pra eu saber. Ele tá Academia. falando... Aí é complicado, né? Ó, vou colocar o áudio Aí aqui, abusa Matheus. da ó. minha paciência. Ó, ele, ó. Você fica ansioso, você foi enganado durante sua vida inteira. Essa é a verdade. Não existe água fazendo curva. Não Para existe isso aí, avião. já para isso aí. Já tá, essa Pelo amor de Deus. Não, Não existe água fazendo curva. tá? Eu não sei Pega se a o câmera copo aí. pega aqui, tá? Vamos ver, Qualquer- se for no seu rosto, pega aqui. É? Assim. É. Qualquer um, então... Pega vamos lá. pela tensão superficial aí, É, né? qualquer um pode fazer esse negócio em casa. Coloca o Ó. nível d'água um pouco mais alto que o copo. Você vai ver que na bordinha aqui, ó, a água tá Dá pra fazendo ver. curva. Ah. Qualquer idiota vê isso aí. Então eu tenho um copo aqui de isopor e água. E Verdade, já ela acabei, faz É. a bordinha, né? aí, ó. Essa é já fato. acabei com o argumento dele. Então tá? a água faz curva. a aí, vamos ver. água faz curva, tá? Ó. Já acabei com o argumento dele. Continuar aqui, ó. E molhei tudo a mil. Nesse exato momento, do outro lado do mundo, cerca de 12 horas de nós, não tem gente de ponta cabeça. Daqui a 12 horas, não é você que vai estar de ponta cabeça. Não existe isso. Ah, Xandão, mas como que você fala isso? Bom, me prova. Se isso fosse realmente verdade, já teria sido mostrado. E seria muito fácil, inclusive, de mostrar. Bastaria apontar um satélite para a Terra. Pronto. Sim. Dá um zoom lá e mostra a vida cotidiana numa bola. Como que funciona. E todo mundo Não já adianta mostrou. você ficar Mas assim. pausa aí. Ponta cabeça em relação a quê, né? Então, ele já tem esse referencial de pra cima e pra baixo, que é o referencial dele. Isso. Né? Então, o cara não tem não existe cima e embaixo de ponta cabeça no espaço. Entendeu? O pessoal do Japão lá não tá de ponta cabeça. Pra eles estão normais, porque a gravidade puxa pro centro de massa da Terra. Tá? Não é nem o céu, é o centro de massa da Terra. Então isso aí não faz nenhum sentido. Né? E você tem um monte de provas. Como eu falei, há 2.500 anos atrás, um cara não só provou que a Terra era redonda, como mediu o diâmetro da Terra com 2 gravetos. Foi o Eratóstenes. O cara colocou Na um Grécia graveto Antiga. aqui, um outro graveto a 2.200 quilômetros de distância, e pela sombra, pelo tamanho da sombra, ele viu o ângulo que fazia, por geometria básica, ele chegou ao diâmetro da Terra, tá? Mas tem várias maneiras de provar. Se a Terra fosse um disco, como ele fala, primeiro, tem uma coisa que chama pseudo-força de Coriolis, tá? O que é a pseudo-força de Coriolis? É o que faz os tornados girarem, não só os tornados, mas também quando a água entra pelo ralo, Sei. no hemisfério sul ele gira no sentido De um horário lado. e no norte no sentido Aqui em anti-horário. Guarulhos tem, né? De um lado do outro também, né? Em Guarulhos. Não, que é. Guarulhos Isso não, é porque só- Não, se você pega um sniper de elite mesmo, o cara tem que matar um alvo a 2 km, ele tem que escolher o raiamento correto do silenciador, do fuzil, de acordo com o hemisfério que ele tá. Por causa disso. Esse eu não sabia. Essa é Porque a bala novidade gira minha. de um lado ou gira do outro? É, aí eu não vou saber onde aonde, mas ele tem que estar a favor do efeito Coriolis naquele hemisfério pra... Isso eu não, pra aumentar a sabia, não tinha aerodinâmica que do usar tiro. isso aí. Ah, Isso tá é vendo? bacana, isso é novidade pra mim. Legal. Legal isso. Fogos de elite, ó. Então, o que Eu não vou falar onde eu daria o tiro pra não ser preso, mas deixa pra lá. Ah, mas alvo não falta aqui no Brasil. Aqui no Brasil, alvo não falta, tá? Se você vê com a bandeirinha do martelo e de uma foice, você já é um puta alvo. Mas vamos lá. Então, o que é a pseudo-força de Coriolis, tá? Imagina o seguinte, que a Terra, ela é esférica, tá? Mas imagina que ela fosse seccionada em discos, tá? Que fosse um monte de disco. Que a gente poderia fazer isso. Pegar a Terra e cortar em um monte de panquequinhas. As panquecas próximas ao Equador serão maiores, as panquecas próximas aos polos serão menores. Concorda com Só não isso? fala em panqueca que eu tô sem Tá com- almoçar. Então o que acontece? Apesar de ela ter a velocidade rotacional, ela tem a mesma, a velocidade tangencial, ela é diferente. É mesmo se você pegar um disco girando, aí você imagina quando tinha vitrola, a época que tinha vitrola, Sim. que o pessoal nem sabe o que é. Se você pegasse um bonequinho seu, um brinquedinho, colocasse próximo do centro do disco, o bonequinho ficava ali girando, de boa. Concorda que na borda do disco a velocidade é muito maior. Sim, Se você com coloca certeza. o boneco lá, o boneco sai voando. A gente vê isso em patinadores, dando a mão um pro outro e fazendo um giro. Sim. O patinador que tá mais distante, ele tem que correr muito mais, tá? Sim. Então, imagina que você tá indo do Polo Sul pro Equador. Cada passo que você dá em direção ao Equador, você tá pisando numa porção de terra que tá mais rápida
Porque ali o disco é maior. Então imagina o seguinte, que você tá em cima de um caminhão a 80 km por hora e tá passando do seu lado um outro caminhão a 100. E você, só que ele passa um rentinho ao outro. E você vai pisar. Você tá pisando no caminhão 80, você vai pisar no que tá 100. Sim. Na hora que você pisar no que tá 100, concorda que seu pé vai pro Sim, lado e sim. você vai tender a cair? É exatamente isso que acontece no planeta Terra. E é por isso que do Equador pro Polo Sul você tem um movimento e do Equador pro Polo Norte você tem outro movimento. Por isso que os tornados giram, ou a água descendo no ralo. Se a Terra fosse um disco estático, não existiria o efeito de Coriolis. Aí ele pode até falar, tá, mas ele é um disco que gira, tá? Ele tá girando. Então o efeito de Coriolis não ia mudar de direção, ia ser o mesmo, ia ser sempre a mesma direção. Então só o efeito de Coriolis já prova isso. Por exemplo, que a Terra ela é esférica, entre um monte de outros fatores. A sombra, né, da Terra, quando a gente vê o eclipse e vê a sombra da Terra na Lua. E aquelas maquetes que eles colocam, assim, aquelas maquetes dos terraplanistas? Nossa, então é um negócio que não faz sentido nenhum ali pra mim, mas tudo bem. E outra coisa, aí você tem um domo, então se eu for andar até a borda da Terra, eu vou encostar no domo. Aí eles O falam domo que eles falam que a Antártida, é a Antártica que que as tudo em bordas, volta, as é a bordas, borda, assim, é. Então, e ninguém chegou lá na borda? Eles Qual falam o que, problema? ô Léo, e eles falam que não pode sobrevoar lá e tal. Porque eles falam que é muito frio, mas é muito frio porque existe uma... Por exemplo, eu posso ter... Isso até que o pessoal não sabe. Existe temperatura máxima e temperatura mínima. Tá? É que temperatura máxima é mais difícil de chegar. Mas eu posso ter uma coisa que tenha 1000 graus Celsius, Caraca. 10 mil, Sim. 50 mil graus Celsius. Por exemplo, sem problema nenhum. O que é a temperatura? Nada mais é do que a energia cinética das partículas. É o quanto ela está se movimentando. Então, qual vai ser o limite de temperatura? Vai ser a velocidade da luz, quando ela estiver na velocidade da luz, tá? Partícula é velocidade. Desculpa, temperatura é velocidade. Temperatura é exatamente isso. Temperatura não existe, é igual ao tempo. O que é o tempo? É sucessão de eventos. Então, o tempo em si, eu brinco, não existe. O tempo nada mais é do que sucessão de eventos. E temperatura também não existe. Nada mais é do que agitação das partículas. Por isso que quando você coloca a sua mão no algo muito quente, você deteriora a sua pele. Porque você passa tanta energia para as moléculas da sua pele que elas agitam tão rapidamente que quebra as ligações da molécula da sua pele. Então, degrada a sua pele. Porque elas estão agitando muito mais rapidamente. E a mesma coisa existe para o frio. Então, quanto mais lenta é a partícula, né, mais frio tá, até o ponto que ela vai ficar parada. É a temperatura menor que você pode conseguir é quando ela ficar parada. Essa temperatura é menos 273,15 graus Celsius, que é o 0 Kelvin. O zero absoluto. E a máxima é quanto tá na velocidade da luz? A máxima, aí é um cálculo mais chato de fazer, porque tem massa Aqueles relacionada... negócios de Planck. É, um temperatura pouco de mais... Planck. Não, temperatura de Planck não vai... Não lembro agora se a gente usa pra calcular isso aí. Mas é mais chato calcular a temperatura máxima, é um pouquinho mais chato, porque tem outras coisas envolvidas, né? Mas a mínima é fácil, é o 0 Kelvin. Então mesmo que tenha 0 Kelvin, eu falo, você fala, você vai congelar, tá? Mas primeiro, eu tenho proteção pro frio e toda troca térmica demanda tempo. Ou eu poderia mandar algo lá, que só chegasse e batesse lá pra eu medir. Então, algo muito rápido. Eu tenho foguete, eu tenho tudo. Ninguém chega nessa borda, nessa cúpula. Eles falam que a cúpula tá 6 quilômetros, 6 mil quilômetros de altura, sei lá quanto. Pô, 6 mil quilômetros é muito menos que a distância daqui à Inglaterra, por exemplo. Não consigo chegar lá. Né? Então, assim, não faz nenhum sentido esse negócio da Terra plana, nenhum. E outra coisa, a gente lança satélites, então... Nem vamos falar isso aí. Eu tenho um telescópio em casa. Mas se tivesse cúpula, como é que cai meteoro aqui? Então, deve ser os pedaços da cúpula que tá quebrando, que tá velha, né? Mas, por exemplo, eu tenho um telescópio em casa. Eu consigo apontar a Lua, eu vejo a Lua. A Lua tá a aproximadamente 380 mil quilômetros da Terra. Eu já vi Vênus, já vi Saturno, por exemplo. Eu olho e vejo. Vejo na puta que pariu. Então eu vejo uma coisa, eu vejo a Lua, que tá a 400 mil quilômetros de distância. Aí eu aponto o meu telescópio pro Egito e não vejo a pirâmide, que tá aqui do lado em relação à Lua. Entendeu? Se a Terra é plana, eu tinha que apontar o meu telescópio, subir numa montanha, por exemplo, apontar o meu telescópio e ver o Big Bang daqui, e ver o Egito, ver as pirâmides do Egito, por exemplo. Por que eu não consigo ver? Faz sentido, Né? né? Com certeza. Eu consigo ver Plutão, eu consigo ver Três Marias. eu consigo ver o Diabo 4, mas não consigo ver a pirâmide das planetas de Gizé. Quando você pega os manuais da Marinha,
e existe o avanço tecnológico dos navios de guerra, a hora que a artilharia naval começa a ter poder para alcançar um alvo além do horizonte, eles começam a botar a curvatura da Terra no cálculo. Inclusive, navios muito grandes, a curvatura da Terra tem que estar no casco do navio. Porque senão, como a água é curva, ao contrário do que ele diz, a gente acabou de provar aqui, que a água curva, claro que aqui é por outro motivo, aqui por tensão superficial e a água curvando na Terra é pela gravidade, são por motivos diferentes, tá? Mas o que acontece, se eu fizer um navio muito grande, um navio de 500 metros, por exemplo, e eu faço ele com o casco plano, ele vai ficar plano em cima da água curva, ele vai gerar tensões. Entendeu? Então eu já tenho que colocar a curvatura no casco. Então quer dizer, os caras que estão produzindo navio, tudo estão fazendo isso porque são idiotas. São otários. São otários. Né? Os caras soltando satélite aí pra eu poder me comunicar ao redor do mundo estão fazendo isso porque são otários. Os caras que planejam as rotas logísticas de comércio marítimo são otários porque estão gastando distância à toa, mais. né? É um complô de Gastando muita combustível à toa. gente, é muita gente nesse complô e só o Xandão sabe a verdade. Eu adoro a teoria da conspiração, mas essa não passa no Super Xandão tá convidado aqui também pra vir aqui Só debater com a ele sabe gente. a verdade, né? Entendeu? Imagina qualquer um que pudesse provar isso que é verdade, porque, pô, esse cara ia ganhar um Nobel. É que o pessoal fala até da teoria do homem pra lua, né? É Sim. tanta gente envolvida que seria muito complicado você colocar uma mentira no meio ali. Ser mentira. Tinha que ter muita coisa E outra envolvida. coisa, teve uma disputa por isso. Todo mundo sendo contra você. Aí você chega primeiro e todo mundo que era contra você fica quieto. É, não. Ninguém narrativa, falou, né? peraí, você não chegou. Aí entra alguns fatores políticos, né? Você vê, por exemplo, primeiro, a distração da Guerra do Vietnã. Segundo, que a corrida espacial, a ideia de ter um resultado justificaria na cabeça do americano médio os gastos exorbitantes para manutenção da Sim. NASA. Aí a pergunta que o pessoal faz é por que os soviéticos que estavam disputando Sim. aceitaram que os americanos chegaram à Lua e ficaram quietos se eles eram os principais interessados em desmentir, né? Sim. Essa é a Até pergunta porque que eles o pessoal trouxeram faz. materiais, inclusive isso foi mostrado. Isso foi publicado um absurdo de trabalhos científicos, isso foi fornecido material para inúmeros países e todo mundo viu. Ciência se faz assim, você tem que ser comprovado pelos pares. Então o cara mesmo pegou uma pedra, o russo mesmo pegou uma pedra e falou, cara, essa pedra é da Lua. Não tem discussão. Então, mas a ideia que eu tenho é que, exceto por um período de stalinismo, quando Stalin se tornou um rebelde contra a nova ordem mundial estabelecida lá em Alta, o Khrushchev e os Estados Unidos atuavam juntos, como pseudo-inimigos entre si, para justificar a existência de todos os gastos estatais e as estripulias geopolíticas que eles faziam. Então tem essa questão aí. Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo